Martinho nasceu na Pannonia, atual Hungria, no século VI, provavelmente no ano de 518. Jovem, foi para o Oriente, onde estudou grego e ciências eclesiásticas, com tal distinção que Santo Isidoro o chamou de ilustre na fé e na ciência, e São Gregório de Tours o considerava como um dos homens insuperáveis do seu tempo. Voltando ao Ocidente, continuou os estudos, em Roma e na França, tendo a oportunidade de conviver com as pessoas de maior eminência em santidade e saber da época. Em especial, visitou o túmulo de São Martinho de Tours, de quem era especialissimamente devoto. Foi então que conheceu o rei Charrico dos Suevos. Este era um povo de origem germânica que invadiu a Península Ibérica, Hispânia do Império Romano, em 409, tendo ali permanecido até 585, quando foram derrotados pelos visigodos. Inicialmente ocuparam a antiga província romana da Galécia, da atual norte de Portugal e Galiza, estendendo-se ao rio Tejo, na região da Lusitânia, e sua capital era Bracara Augusta, hoje Braga. Martinho acompanhou Charrico na volta ao seu reino, em 550, e apesar de que desde 448 a Galécia abraçava o cristianismo, ali ainda havia restos do gentilismo, isto é, paganismo e expansão do arianismo, por causa da grande ignorância religiosa. Martinho foi um dos principais obreiros da cristianização e do monaquismo nesta região da península. A partir de Dume, aldeia próxima de Bracara Augusta, onde fundou um mosteiro, iniciou sua evangelização. Caso único na história da Igreja, a diocese de Dume por ele criada incluía apenas o mosteiro, e em 556 Martinho foi seu primeiro bispo, pois o bispo de Braga, que lhe concedeu o episcopado, reconheceu sua santidade, zelo e saber. Em 559 o arianismo já estava praticamente extinto no reino suevo. Em 569 Martinho assumiu também a sede de Braga, que, como capital do reino e sede episcopal, ganhou importância duradoura, sendo até hoje a sé metropolita, ou primaz, das dioceses do noroeste português. Ele fundou também, pessoalmente, a igreja e o mosteiro de São Martinho de Tours, em Sedofeita, na atual cidade do Porto, na época um importante posto militar e administrativo, num burgo de nome Cali Castrum Novum, a Castelo Novo de Cali, havia um porto, Portus Cali ou Porto de Cali, atual ribeira às margens do Rio Douro, cujo nome deu origem ao nome Portugal. Porto foi a capital, isto é, residência real, centro administrativo e sede diocesana do final do domínio suevo. Em 563 Martinho convocou o Grau Concílio de Braga, quando proibiu que se cantassem muitos dos hinos e cantos de caráter popular nas missas e celebrações. Com o tempo, a música litúrgica foi sendo fixada no canto-chão, do qual deriva o canto gregoriano, forma musical oficial da Igreja, próprio para as celebrações litúrgicas, pois eleva com serenidade a mente e a alma a Deus, sem distrações. Em 572, houve o 2 Graus Concílio de Braga, e nesta ocasião ele registrou, com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida sobre a unidade e retidão da fé nesta província. De fato, um escrito de 580, o paroquial suévico relaciona 13 dioceses e 134 paróquias na região, embora também alguns pagus, paróquias arianas ou não cristãs. Martinho foi um profícuo e profundo escritor, abordando temas morais, teológicos, canônicos e monásticos. Além de escritos canônicos e litúrgicos, outras das suas principais obras são In Aegyptiorum Patrum Sententiae, Sentenças dos Padres Egípcios, que traduziu e comentou, De Correctione Rusticorum, da correção dos rústicos, livro simples e claro para a evangelização dos pagãos, a não confundir com Como Catequizar os Rudes, de Santo Agostinho, Formula Vitae Honestae, Fórmula da Vida Honesta, durante séculos atribuído a Sêneca e dirigido ao rei suevo, enfatizando a justiça aos responsáveis pelo governo, de Moribus, Tratado dos Costumes, de Ira, da Ira, comentário ao livro homônimo de Sêneca, e no mesmo espírito do ditado latino Ira furor brevis est, de Horácio, a ira é uma loucura de curta duração, pro repelenda jactantia, para repelir a jactância, item de superbia, acerca da soberba, exhortatio militatis, exortação da humildade. Importantíssima contribuição de Martinho na história da cultura e língua portuguesas foi a adoção dos atuais nomes dos dias da semana, segunda-feira, terça-feira, etc. Até então, todas as línguas utilizavam nomes de deuses pagãos para este fim, relacionados aos astros, o que se mantém até hoje exceto no português, na origem, latim lunae dies para o dia da lua,
depois espanhol Martes para o dia de Marte, inglês Saturday para o dia de Saturno, etc. Martim utilizou uma nomenclatura escolástica, feria ou festa, de onde feriado, no caso, litúrgica, feria secunda, feria tertia, feria quarta, feria quinta, feria sexta, sabbatum, dominica dais, o sábado em referência ao Shabat sagrado dos judeus, que no catolicismo foi substituído pelo dia do Senhor, Dominus, o domingo. Assim a perspectiva pagã foi substituída no povo católico pela referência ao Deus Uno e Trino, o qual nos concede o tempo. Como um grau Concílio de Braga, quando foi feita esta substituição, era um concílio local e não de toda a Igreja, as demais línguas neolatinas permaneceram com as origens pagãs. Os mais antigos documentos em português já trazem a mudança, uma mostra de que a partir dos suevos latinizados já houve a compreensão da maior dignidade desta nomenclatura para os fiéis católicos. De fato, dentre os povos germânicos invasores, os suevos são reconhecidos como os de maior influência e importância para a formação de Portugal, tanto geograficamente quanto dos nomes e diversos aspectos da cultura local, bem como da sua base genética. Também São Martinho de Braga, pela sua obra de evangelização, pelos seus escritos, pelo impulso cultural do mosteiro de Dume, que cresceu por toda a Idade Média, marcou profundamente a cristianização, história e cultura da Península Ibérica, notadamente Portugal. São Martinho faleceu em 20 de março de 579. Escreveu seu próprio epitáfio, honrando seu patrono particular São Martinho de Tours, que termina assim: tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. É também conhecido como Martinho de Braga ou Martinho de Dume, Martinho Dumiense, Martinho Bracarense ou Martinho da Panonia. É considerado apóstolo dos suevos e principal padroeiro da Arquidiocese de Braga. A sua festa litúrgica oficial, no calendário romano, é a 5 de dezembro, mais a 22 de outubro na Diocese de Braga e 20 de março em Portugal e na Igreja Ortodoxa, que também o reconhece como santo. A imensa obra de São Martinho de Braga é centrada na sabedoria, santidade e apostolado a partir dos mosteiros, um método extremamente eficaz de fixar a vida católica numa região, pois como centros de paz, virtudes, conhecimento, espiritualidade, atraem e enraizam a palavra de Deus entre os povos. Durante toda a Idade Média Ocidental, este foi o meio mais importante para difundir e estabelecer a Igreja nas ruínas do antigo Império Romano e no caos dos invasores bárbaros. Mas o seu zelo também deu atenção à liturgia, já naquela época sofrendo alguns abusos. A música na missa tem um propósito específico relacionado à oração, e não à simples manifestação de alegria, por exemplo. Um zelo semelhante certamente faria muito bem à espiritualidade do povo de Deus, nos dias atuais. Não menos importante é a sua contribuição para a nomeação, mais adequada do ponto de vista da cultura católica, dos dias da semana em português. Algo muito interessante para ser adotado no orbe da Igreja. Pelos próprios títulos dos seus livros, que indicam suas exortações para a necessidade da humildade para vencer a soberba, a jactância e a ira, e reformular os costumes, pode-se seguir um itinerário de busca da perfeição espiritual, que é o cerne da vida humana, e um exemplo a ser imitado por todos os fiéis, assim como ele se espelhou em São Martinho de Tours. Oração. Senhor Deus, que na vossa infinita bondade nos concedestes o tempo, de modo a que todo dia possa ser vivido para vós e para o bem que devemos fazer nesta vida, concedei-nos por intercessão de São Martinho de Braga conhecer e praticar com amor a vossa doutrina, vossos ritos e sacramentos, que são a fórmula para a festa que precisamos ter para corrigir os nossos rústicos pecados e então, iguais mãos de mãos, com Cristo, embora não iguais méritos, repousemos infinitamente na vossa paz. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém.